Mas essa é a diferença do craque. Na hora que ele pega na bola, ele decide o jogo. Como fez o Conca ali no pouco espaço, limpou o zagueiro, bateu, o Fábio quase foi traído ali pelo kick da bola. Thiago Ribeiro batendo de fora da área. Veio a falta. No rebote, o Deco deu um toquinho pro Rodriguinho. Rodriguinho que é mestre de perder gol. E o Fábio também cresceu para cima dele, dificultou um pouco. Mas cabeçada do Gil. Vem de novo o Fluminense com o Carlinhos. Chutando de direita e o Fábio seguro. Segundo tempo, a boa enfiada de bola do Fabrício. O Wellington Paulista explodiu a bola no travessão. E logo depois é um contestado gol, né? Que vamos ver aí, ó. Anulou. Levantamento. Eu acho que Corou de mal cabeça, anulado. e aí o Wellington Paulista fez o gol. Tem uma câmera que mostra ali o último homem, está na mesma linha dele. Vamos comentar. E foi o assistente, né, que marcou. Ele que marcou o impedimento. E o Simon, né, mais uma vez, aí fica aquela bronca que a torcida tem com o Simon, uma arbitragem cruzamento do Fabrício. O Wellington Paulista não cabeça uma bola assim, uma decisão. Bola veio separado. Goleiro, né? Aí o Washington. O Washington brigou muito com a bola, com a zaga do Cruzeiro. De novo. E essa jogada... Que beleza. Ele poderia até ter finalizado, mas ele podia fazer muita coisa ali, menos isso. E o que aconteceu aí, que o Cruzeiro recuou demais. Batida de fora, né? Do Fabrício. Segunda metade. Tomou uma pressão no final desnecessária. Nada fim de jogo tão perigoso ao gol do Fábio, mas uma pressão desnecessária. Cruzeiro 1, Fluminense 0. Agora, esse esquema com 3 zagueiros que o Cuca montou hoje... Porque hoje foi 3 zagueiros. O Washington foi um zagueiro do Cruzeiro. Ele fez a parede ali para os demais jogarem na sobra, né? Porque... Para desespero do Muricy. Exatamente. Como o Vitor falou, 8,80. Hoje ele estava no dia do pelo menos 3 oportunidades. E uma coisa interessante, hoje o estádio estava bem cheio, não sei o público exato, mas parece que aquilo que você disse no início está acontecendo, né, Luciano? A torcida em Uberlândia abraçou o Cruzeiro e está virando uma arma mesmo do time, né? Então, jogando em Uberlândia, pode ser uma muleta a mais aí nessa briga pelo título. Próximo jogo do Cruzeiro, uma pedreira contra o Grêmio, lá no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, no próximo domingo, às 4 horas da tarde. É o melhor jogo, o jogo do melhor do campeonato agora, que é o Cruzeiro líder, com o melhor do segundo turno. Do segundo turno. Então vai ser uma grande partida. E então, o Jonas, que está com 19 gols. Que já igualou o Tardelli e o Adriano ano passado, faltando 9 rodadas. No ano passado. Agora vamos falar do jogo de hoje. O Cruzeiro perdeu o Caçapa ainda no primeiro tempo, entrou o Gil. Mas se ouve bem o sistema defensivo do Cruzeiro, o Cruzeiro ou o Fluminense não atacou tanto assim, não Fluminense buscou, tentou, apesar de serem 2 times que se respeitaram, mas procuraram jogar. E o sistema defensivo do Cruzeiro, ele começa lá na frente, desde o Thiago Ribeiro, tem todo o time compondo, o Montijo vem também trabalhando ali, dando combate, facilita muito lá atrás, além de ter um Fábio, que é o melhor goleiro do campeonato. O Cruzeiro tem a melhor defesa, não é à toa. 26 gols. 26 gols, quer dizer, é uma tranquilidade. Quer dizer, o Cruzeiro faz um gol, é praticamente vence de goleada. O gol que faltou contra o Atlético Paranaense foram os 2 pontos que escaparam. E jogando em Minas Gerais, o Cruzeiro tem 16 jogos, né? Um não foi mandante, foi contra o Galo, mas desses 16 jogos, só em 4 sofreu gols. Exatamente. O Pablo 12 passou sem tomar gols, sem sofrer gols, o que faz uma diferença muito grande. Naquela boa fase do Santos, o Cruzeiro foi o primeiro time no futebol brasileiro a não sofrer gol do Santos. O Pablo Stanislau aqui no twitter.com/meio de campo. Vocês acham que agora o Cruzeiro pode ser campeão ou ainda é cedo para falar em título? Olha, no Brasileirão sempre é cedo para se dizer que alguém caiu ou para quem foi campeão. Agora o Cruzeiro tem tudo para levar essa conquista. Porque está um time equilibrado, com outros times, um meio de campo muito certinho. Agora é aquele detalhe, a gente tem tido aí um histórico enorme de contusões e a gente não sabe se o Cruzeiro pode ser a próxima vítima. Tem tido, e ainda tem o Gilberto, que se voltar bem como voltou no ano passado, pode ser o algo mais para o Cruzeiro fechar com bem. Muita gente comentou que ano passado, na que perdeu a Libertadores, faltava rodagem para esses jogadores. E já é um time que está chegando várias vezes na competição internacional, chegou na final, tem ido bem no Brasileirão, então... Nesse momento, se for por experiência, o Cruzeiro não vai perder esse título. Esse equilíbrio que o Paulo destacou, Pedro Blanc, ele pode ser analisado e constatado no xará do Pablo aqui, que é o Pablo, lateral esquerdo do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o Diego Renan, perdeu o Gilberto, poderia fazer aquela função ali. O Pablo parece que destoa um pouquinho do restante do time, mas ainda assim... não compromete e acaba jogando bem junto com o time? Luciano, eu vi o jogo aí e chamou a atenção. O Cruzeiro fez o gol naquele abafo inicial, uma vantagem interessante, jogou nervosismo para cima do Fluminense e depois o time caiu muito de produção. O Cruzeiro focalizou bem o jogo ali pela direita
e depois, principalmente no segundo tempo, acabou perdendo o poder de fogo do time, né? Então, eu acho que o Pablo realmente não encaixou ainda nesse time e precisa, ou o Gilberto voltando, ou o Diego Renan recuperado aí, para encorpar mais o time por aquele lado. Agora, né? que estrela tem o Cuca também. Volta o Wellington Paulista faz o único gol do jogo. E numa partida, rodada anterior, que o Robert foi um desastre. Exatamente. Que colocou até a vitória em risco. No final, o Goiás ainda tentou fazer alguma coisa, porque o Robert perdeu muitos gols. E esse lado esquerdo do Cruzeiro preocupa porque é uma opção a menos de jogo que o Cruzeiro tem para descarregar as jogadas, porque concentra muito ali do lado direito. O próprio Montijo, que ele trabalha mais pelo lado direito, quando o Roger entra, abre um pouco mais esse leque. Então, a falta do Diego Renan ali no apoio dificulta bem, porque o Pablo ainda não está conseguindo mostrar um bom futebol. Parece também ele não tem tanto potencial assim para ser um lateral esquerdo que vai aparecer demais na partida e acaba sendo muito até cobrado pelo torcida, nervosismo. Então, o Cruzeiro precisa olhar para esse lado esquerdo para ter mais uma opção de ataque. E nessa reta final vai ter esse diferencial, que o brasileiro vai ser maratona, né? 16 jogos em pouco mais de 2 meses, praticamente. É quarta e domingo. Tudo é quarta e domingo, vai acabar isso. Então, quem sentiu muito, o Corinthians sentiu muito isso, o Fluminense sentiu muito isso, o Cruzeiro, por ter um elenco melhor, não sentiu tanto, o Internacional é a mesma coisa. Então, vai começar a dar uma equilibrada, o pessoal vai ter tempo de recuperar, tempo de treinar, e isso vai fazer diferença nessas rodadas finais. Agora, o Montijo hoje saiu com cansaço e vai começar a entrar nessa etapa do campeonato, Pedro, que ele vai ser ainda mais decisivo em poucos lances, porque está muito marcado já. O Montijo, todo mundo sabe que é o ponto forte do Cruzeiro, né? E hoje ele não foi tão efetivo no jogo, mas numa das poucas jogadas em que ele acertou, nasceu o gol do Cruzeiro. E foi assim contra o Goiás já. E o Montijo, todo mundo sabe, eu acho que concorre para ser o craque do campeonato. Claro. E, sem dúvida, o melhor jogador do Cruzeiro hoje. E o que agrava com ele é que ele vinha de um time que... Ele não teve férias. O calendário chileno é mais igual ao europeu. Não parou em janeiro igual para o futebol brasileiro. Teve uma disputa de Libertadores, já manteve o ritmo. Então, ele sente um pouco mais que os demais jogadores do Cruzeiro. O Marinho Pereira dos Santos está dizendo aqui que ele é do São João Batista. Oi, boa noite, Luciano. O Cruzeiro tem elenco para manter na ponta brasileira, é o que a gente estava comentando. A prova é essa, porque o Cruzeiro ele soube aproveitar muito bem. Foi o time que mais fez pontos nessa maratona. Exatamente. Então, o aproveitamento é espetacular. E o Montijo, com essa, como o Vitor salientou bem, agora com jogos só aos domingos, para quem não está na Sul-Americana, é o grande ganho, porque o Montijo vem sentindo cansaço, ele já reclamou, e ele é muito competitivo, o Montijo, ele não se esconde. Chega no momento que a bateria não vai aguentar. E agora, com essa semana para trabalhar, para descansar, menos treino, mais descanso, né? Quer dizer, é o momento dele poder não continuar mantendo essa média de bom jogador. Antes do Vitor falar aqui, ó, o Leandro Matos, nosso companheiro, o Leandro Matos, lá do Super Esportes, está mandando um abraço aqui para o Vitor e também o Vicente, a Kelly, o Gilmar e o Leandro, pessoal lá do Super Esportes. Um abraço a todos os companheiros de serviço lá. Conclua. Então, o Cruzeiro, foi até matéria que eu fiz no Super Esporte essa semana, eu e o Gilmar. O Cruzeiro volta a ser líder do Campeonato Brasileiro após 100 rodadas. A última vez que isso aconteceu foi na 4ª rodada de 2008, ainda com a Adilson Batista. Apesar da impressionante recuperação do ano passado, o time jamais chegou a ponta. E volta depois de 100 rodadas e num momento importante, faltando 9 jogos, jogando a pressão para Fluminense e Corinthians. Agradecendo Fluminense e Corinthians que vem em queda, né? Quer dizer, o momento é muito bom. Agradecendo aqui a participação também do Lucas e do Gabriel de Paraupeba. O Gabriel, que é cruzeirense, está muito feliz acompanhando o programa hoje. Ô Pedro, o Cuca encaixou nesse time do Cruzeiro? O que foi fundamental para isso? Eu acho que ele conseguiu, o Adilson pecava, porque ele não conseguia tirar o máximo de alguns jogadores. Hoje você vê o Henrique, virou ali um carrapato no meio de campo do Cruzeiro, consegue fazer a diferença nos desarmes, melhorou muito o passe. O Thiago Ribeiro também deu uma caída na fase final do Adilson, hoje voltou a crescer de produção. E eu acho que o Cuca, hoje, por exemplo, o time voltou muito, passou a defender demais, principalmente no segundo tempo. Ele podia ter sido um pouquinho mais ofensivo e ter tentado uma vitória menos sofrida. Essa teve uma dose de sofrimento maior, 1-0, o Washington numa tarde pouco inspirada, na tarde do 8. Ou nada inspirada. E eu acho que o Cuca tem esse mérito. Ele conseguiu recuperar vários jogadores, Henrique, Thiago Ribeiro, o próprio Caçapa. Então, o Cuca tem esse mérito, sim. E ele deu sequência ao trabalho do Adilson, uma coisa que foi importante. Ele pegou o que tinha de bom, viu o que tinha de errado, mudou algumas coisas. Tanto você vê essa formação do meio, com